Excelentíssimo senhor presidente da Academia Ipuense de Letras, Ciências e Artes, Dr. Cláudio César Magalhães Martins, senhores acadêmicos, autoridades aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores. Se a Ibiapaba falasse, se nos pudesse descrever os espetáculos encenados pelos anos afora neste majestoso anfiteatro, momentos em que assistiu, nervosa e emocionada, a diversas pelejas cruentas e heróicas. Se nos pudesse detalhar as mais de 200 aldeias que sob seu pujante clivo espalhavam-se 2 séculos antes de galgarem os Lusíadas de todos o seu maior feito histórico. Se a Ibiapaba falasse, contar-nos-ia envaidecida que fora de todos os largos rincões deste Ceará a eleita pelo ameríndio para abrigar as primeiras povoações humanas. Traçar-nos-ia encantada pormenores sobre as lendas da deusa encantadiça da cabana de Araquém. Poderia, com escorreita precisão, nos confirmar os relatos dos primeiros cronistas jesuítas que aqui se aventuraram, fontes precípuas do pouco que hoje se conhece dos tempos em que o homem a chamava de Buapava. Minhas senhoras e meus senhores, essas verdes moitas acompanharam o padre Ascenso Gago quando no selar daqueles idos de 600 o jesuíta rabiscava seus caros relatos acerca da sociedade tabajara que dantes ali se arraigava. A mente de imediato projeta a lúcida imagem do índio sentado à esteira da carnaúba, ao passo que a vista percorre as memórias do inaciano, tão minucioso que fora em sua redação. Envolvendo suas resenhas, é possível adentrar na dinâmica do comportamento social da tribo, perceber o respeito que aqueles gentios dirigiam à figura do pajé, participar de uma cerimônia tribal de casamento, sentir o sabor das bebidas fermentadas feitas a partir da mandioca, e mesmo se deparar com o fantástico parlamento da aldeia, que Gago assim descreve, abro aspas, os Tabajara da Ibiapaba não resolvem coisa alguma de importância sem consulta, e para isso costumam ter, no meio da aldeia, uma casa de parlamento, aberta por todas as partes, para que todos que quiserem possam ouvir o que nela se determina. Havendo-se de consultar alguma coisa, manda o principal armar uma rede lavada, em que se deita, e o mesmo fazem os fidalgos da aldeia, e todos os velhos que são chamados a conselho. Propõe o principal, ouve os pareceres dos mais, propõem-se as dificuldades, resolvem-se as dúvidas, e depois de altercado ponto, determina o principal o que se há de fazer. São eloquentes em seus arrazoados, propõem qualquer negócio com boas razões e polidez de palavras. Fecho aspas. Esta opulenta serra assistiu germinar o mais desenvolvido agrupamento indígena dentre aqueles que ocupavam o território atual deste estado. Para confirmar tal assertiva, enquanto não se lhe traduz o endosso por essas palmeiras seculares, recorro ao que noticia o agito da pluma de Raimundo Girão. O árduo debruço do intelectual de Morada Nova, com quilate detalhista, rutilou que os tabajaras, ao lidar com sua terra, concebiam o direito de propriedade sob o aspecto coletivo e não sob o particular. A área territorial destinada à vida da tribo pertencia a todos na sua integralidade. Ao lado dessa comunhão da terra, existia a propriedade familiar sobre a casa, a Grande Oca, teto de várias famílias que aí residiam, sem que nenhum de fora tivesse ideia de tocar-lhes determinada porção do imóvel. São todos detalhes que essas ladeiras já há muito conheciam com propriedade. Se a Ibiapaba falasse. Serra Grande,
Quantas nações já te almejaram? Quantos já se inclinaram a teu aliciante feitiço? Tempos antes de conhecer o homem branco, tu já discernias sobre tua folhagem, além dos tabajaras, os caetés, os tupinambás e os potiguaras, os quais, egressos de diferentes regiões e seduzidos ao se defrontar com tua frondosidade, intentaram em teus pastos se fixar. Contavam as anotações do padre Miguel Antunes, quando transcorriam as águas do século XVII, 6.700 índios nas capitanias do Pernambuco, do Ceará Grande, do Rio Grande e da Paraíba, dentre as quais 4.000 eram da Ibiapaba. Não te envaideces ao lembrar que a fartura de tuas florestas e a pluralidade e fervor de teus enamorados despertaram, de forma única até então na capitania, a atenção direta da coroa portuguesa? Questionavam-se os lusos que deleite haveria naqueles matos que com tanta gana magnetizavam os tais gentios, e até mesmo franceses, que ali haviam elegido como refúgio da malfadada França equinocial, buscando, quiçá, nesses ares retomar tal empresa. Com ardor, os Lusíadas também te cobiçaram, fixar o domínio da coroa portuguesa, expulsar os franceses e aculturar os índios foram sua bandeira. E no cair da noite, o bralhar dos cascos recuou em tuas matas, percorrendo os teus campos em busca dos guardiões da serra. Foi quando tuas cordilheiras distinguiram tímidas tantos povos a te disputar. Prometo que não te pediria que nos contasse essas cenas, que tanto sangue derramaram sobre tuas margens, cobrindo com luto a sombra das tuas árvores. Não hei de perturbar-te o fôlego dos ramos, revelando-me tais reminiscências. Satisfaço-me com as ilustrações que já conhecemos, como a do padre Vicente Salvador, que compõe a numerosa tropa do capitão Morpero Coelho e do soldado Martim Soares Moreno. Abro aspas. Fomos recebidos meia légua ao pé da serra, com muita flechada, e com 7 mosquetes, que 7 franceses disparavam, e fazia muito dano. Sobretudo, vindo à noite, tornaram os inimigos a atirar flechadas e pedradas, com que feriam os nossos. Fecho aspas. Ah, Serra Grande, e pós tantos embates, ainda atônita, foste vestida do epíteto Nova Lusitânia, e viste teus nativos, em especial suas lideranças, procurarem outras formas de interação com os poderes colonialistas. Só que, a partir de então, não mais como herdeiros de Tatuã, mas na condição de aldeados, vassalos da coroa. Mas a história tem desses caprichos. Sei que dessa causa não guardas desgosto, pois conhece que são apenas os talantes do bicho-homem que ainda há de se espelhar na doce pureza da natureza com o correr de teus riachos. Ademais, já estás calejada das ironias do tempo, pois que foi dessas desavenças que emergiu a nação que hoje tanto te preza. Foram tais querelas a inspiração da metáfora de Alencar, de cujas linhas trouxe para o mundo o prazer de experimentar do teu encanto. Foi dessa dialética comportamental que se desenharam as características peculiares dessa gente tão amável, o nosso povo ipuense. Ah, se a Ibiapaba falasse! Se nos pudesse conduzir ao largo tempo em que, pendurados a rochedos, à sombra dos altos juazeiros, os jesuítas, abrigando sob o braço a obra do Padre Nóbrega, e o lenho sobre o peito, iluminavam os gentios, não sem ao mesmo tempo com eles erudir-se na arte da sensibilidade e da coletividade. Se nos pudesse explicar o milagre da conversão à fé cristã dessas almas, que com veemência até hoje aguardam com firmeza em seus espíritos, marca das mais destacadas dos seus filhos. Ah, Serra Grande, foste testemunha da dificuldade com que esses determinados sacerdotes esbarraram no seu sacro intento de catequizar indígenas de tão avançada organização social.
e lograram bem o seu êxito, até que mais um daqueles vícios que tu identificas nos mortais inspirou a redação daquela carta real, cujas linhas conduziram mais uma translação da tua paisagem. Enquanto o sol descambava sobre a crista dos teus montes, adentrava a tua relva o tal Gama Casco, e a correspondência reinou. Determinava-se a imediata expulsão dos jesuítas. Duro golpe da coroa à ordem de Loyola. E sentiste o contuído balanço na selva daqueles padres que partiam, deixando para além seus campos de trabalho apostólico, distanciando-se dos bosques que reverberaram o entoar de seus cânticos sagrados, despedindo-se das pequenas igrejas sob cujo chão esperavam encontrar a sepultura. Ah, Serra Grande, desde esses tempos, com bastante nitidez, tu já enxergas que cada vez mais teus entornos são regidos por vontades vindas de terras longínquas. Sem esses missionários, tuas várzeas conheceram época áspera. Faltava aos povoados a ponderada autoridade dos jesuítas. Eis que apenas tu, grandiosa sentinela, do alto desses escalvados penhascos, vigiava o retroar extravagante da desordem pela amplidão do vale. E assim se atingiram aqueles tempos em que dividiram tuas léguas em freguesias, fazendo-se escutar o brado retumbante do Ipiranga ecoando em meio a teus rochedos. Dizem foram períodos de escureza e de tempestade, terríveis e medonhas, que desabavam sobre tuas terras. O vento açoitava tuas grossas árvores, vergando os troncos centenários. O trovão estourava no bojo das grossas nuvens desgarradas pelo céu. O raio projetava-se com tanta pressa que tuas florestas, teus montes, toda a tua natureza nadava num oceano de barro e fogo. Foi quando Aracati chegou do mar, derramando a deliciosa frescura pelo árido sertão, e permitiste que ele adentrasse a densa penumbra do teu bosque, atiçando um suave arrepio na planta, eriçando a verde coma da floresta. E assim, na mais bela de tuas curvas, fora restabelecida a ordem por aqueles que a história chamou de heróis fundadores. Eram os Martins, os Araújo, os Mourão, os Aragão, os Souza, os Coelho, os Melo e os Correia. Nascia, aos pés da bica, a Vila do Ipu. Minhas senhoras e meus senhores, um povo que não sabe sua vida íntima, que desconhece a história de seu passado e não sabe dizer de onde provém, que não pode contar suas glórias, nem a amargura de suas tristezas, acaba por se perder no meio da multidão. São nossas raízes familiares, culturais e sociais que nos dão uma identidade. É o que a perspicácia de Freud já havia denunciado, enquanto, em falando dos açoites do desconhecimento da própria história, determinou que a cultura era sempre imposta por uma minoria, a uma maioria por uma minoria que soube dos meios de poder e coerção apropriar-se. É lamentável que aquela força que tudo arrasta para as áreas de finanças mais fluidas, por vezes deixe escapar a apreciação e elevação de aspectos culturais locais, tão caros para um povo. E tantas vezes se assistem a calorosos elogios a figuras distantes, atirando nas arestas da deslembrança a memória de almas ilustres cuja vinculação nos toca com vigorosa estreiteza. E neste ponto ancora o brio desta valorosa Academia Ipuense de Letras, Ciências e Artes. É esta prodigiosa agremiação a responsável por zelar pelo patrimônio histórico-cultural de nossa gente, por manter vivas e efervescentes nossa história, nossas tradições, nossa cultura, nossa identidade. É o telurismo atemporal que alvoroça os espíritos de seus acadêmicos,
o componente cardinal que faz traduzir a personalidade do nosso povo na têmpera da arte. Foi esse ingrediente que adoçou os versos da saudosa Ana Magalhães Martins, a Nainha. Amiga de minha família, convidou meus bisavós, Teresa Odete e Edgar Correia, para serem padrinhos de batismo de seu primogênito. O destino concedeu a oportunidade de nossa família retribuir o compadrio 3 gerações depois, convocando-me para afilhado de sua memória, ao adentrar as portas do casarão do tio Oswaldo Araújo, ocupando a cadeira número 10, da qual ela é digníssima patrona. Durante sua vida, Nainha amiudadamente demonstrou leal afeto por minha família, tendo feito cantar-se até hoje a vida de meu bisavô na imortalidade de suas composições. Tinha na maternidade a vocação e na poesia a maestria. Do matrimônio com o senhor Francisco de Souza Melo, que eram 10 filhos, e da paixão pelas letras, nos fez herdar o valoroso livro de poesias entre o verbo e o verso. Honra-me em igual demasia e faz avultar-se minha responsabilidade, sobrevir a figura de índole irretocável. Refiro-me ao sábio e benevolente Frei Aquino. Sua presença nesta fausta academia será perpetuamente insubstituível. Com Yalina Clareza, fora convocado a separar-se dos jardins da Ibiapaba para existir em paraíso ainda mais edênico. Aproveito para revelar também no verbo o já transparente e manifesto orgulho que me abraça neste momento e a aventurosa comoção que me vem embargando a fala. Rendo, pois, os obrigados subsequentes, não somente pela praxe dos ensejos de catedrática solenidade, como é este instante, mas porque me trairia as mais reentrantes emoções se me furtasse de os aludir. Agradeço em primeiro àquela em que, atado às suas entranhas, lateja o inconteste amor maternal, Luísa Elizabeth, filha de Ipu, minha mãe. Esse amor genuíno, leal, guerreiro, obstinado, apegado, santo e incomensurável, que consagra diariamente a seus filhos, reverbera a própria essência de sua vibrante alma. Casmurros seriam meus propósitos, sem a intensidade da presença de minha mãe, desde o ventre. Mamãe, eu te amo. Manifesto minha gratidão a meu amado e companheiro pai, Emanuel, a meus irmãos Regiane e Gabriel e a Emily, pelo incessante apoio, égide máxima, que me dá confortável asilo para afrontar da vida as vicissitudes. Aos diletos familiares e amigos, cuja amizade se fez alongar, tanto quanto a prolixa estrada que permearam, para que aqui pudessem reluzir suas inalienáveis presenças. Bem como aos estimados que no Ipu residem e trouxeram quinhão de seu afeto a esta sublime festividade. Bem-oro ainda minha especial gratidão ao crédito dos distintos confrades, ao me elegerem para compor esta eminente agremiação. Espero, afervoradamente, doravante poder corresponder na preservação e no desenvolvimento do patrimônio cultural do Ipu. E acrescento, um dos privilégios que mais me envaidece o peito é o de ter podido chegar ao mundo sob o abrigo desta dilatada serra. Dispensável é ser de minha intimidade para saber o quanto eu amo esta cidade. Ah, Serra Grande,
quanta beleza reflete o Ipuçaba. Esse fio d'água que lá do alto, saltando de cascata em cascata, rola majestosamente, avolumando-se entre teus rochedos, e ao final curva-se humildemente a teus pés. E depois, fatigado do esforço supremo, se estende sobre a terra e adormece, onde tua natureza o recebe, sob as cortinas de trepadeiras e flores agrestes, banhando de fertilidade e vida esse pool maravilhoso. Quanto encanto nos atrai o cenário da igrejinha, que, sossegada com a certeza da tua companhia, renunciou de voltar-se para ti, talvez para em vigília, perene e fiel, melhor zelar os seus. Quanta formosura emprestaste àquelas praças e esquinas da cidade, que, alumiadas pelo brilho refletido de teus montes, se somam à tua paisagem exuberante. Ai, Ibiapaba, tu sabes quão volumoso é o apreço que sinto por esta terra. Mas é clara como as flores brancas que brotam dos teus mandacarus minha certeza de que reconhece que poucos de teus entusiastas, dentre todos os personagens da longa e rica trama de tua história, foi e ainda é, por ti, mais ardentemente apaixonado que meu avô Tomás. Meu avô está completando agora em maio seus bons 92 anos de idade. E salvo um curto e intenso hiato em que esteve na Bahia e em Fortaleza a estudos, todos os seus anos foram empenhados desveladamente aos interesses desse nosso Ipu. Quando os chamados da vida o intimam a daqui se ausentar, logo se lhe requieta a alma, em profundo desassossego, e já se põe ansiosamente à espera do instante em que retornará para contigo compartilhar cada florescer do cajueiro. Ai, Ibiapaba, tivestes a felicidade de acompanhar deslumbrada a inocência dos primeiros flertes que o vovô ensaiava, enquanto a brisa de teus ventos fazia estender o já infinito encanto da jovem Margarida Maria. Saberias-me precisar os instantes em que da admiração recíproca pululou-lhes o pleno vórtice da paixão? Como deve ter sido bela a cerimônia deste matrimônio, a qual os que vieram em pós só o sabem através dos borrões da fotografia. Tu deves lembrar, fora a mais ilustre convidada, e estiveste junto a cada lapidar que o tempo lhes gravava, conduzindo a arrebatadora paixão pela estreita viela do sólido e genuíno amor. Ai, Ibiapaba, tiveste o privilégio de se emocionar por tantas vezes com o firme e cativante som dos diversos e caprichosos discursos do Dr. Tomás, que tem o dom de capturar a atenção de quem o escuta pelo entusiasmo com que afina as palavras. Mas na retórica da vida, o exemplo é o seu talento mais eloquente. Meu avô é um homem bom. Não sei se foram teus ventos que durante toda a vida do Tomás do Ipu o quiseram nortear. Não sei se foi o esmero das pinceladas divinas na concepção de sua alma. Não sei se são os mimos do devotado amor da irmã do Moacir Timbó que envolvem seus dias de uma ternura constante. Talvez tenha muito que ver com o abonado legado espiritual que recebeu de sua nobre família. Ai, Ibiapaba, nesta família de tantas gerações, viste não poucas vezes retornar na arguta intelectualidade de seu avô, Tomás de Aquino Corrêa, o DIM, fundador do Gabinete de Leitura Ipuense, a agremiação que marcou os preâmbulos da vida intelectual do Ipu.
Foi observando a insistência que seu avô depositava ao fazer circular seus periódicos, como o Sol, o Ipuense, a Brisa, hoje registros de incalculável valor das memórias do Ipu, que o Dr. Tomás assimilou a determinação para exercer o seu mistério de médico. Meu avô foi destinatário do incondicional amor de sua mãe, Teresa Odete. Amor que edificou os valores morais que o jovem Tomás guardou inabalavelmente por toda a sua vida. Amor que foi transpassado ao coração do meu avô e que ele faz questão de compartilhar com todos em sua volta. Talvez por tudo isso, enquanto o mundo insiste em compulsar-nos a acatar um individualismo insular, meu avô faça questão de sempre nos apontar a majestade do sentimento de família. Meu avô é um homem sábio. E lá está ele, compartilhando histórias afetuosas com sua família à mesa, indo diariamente à missa, clinicando em seu hospital, rezando sempre o terço, repartindo sua existência com a sua inseparável Margarida Maria. E lá ainda estará, por muitos anos, com a graça de Deus. Ai, Biapaba, espero que me desculpes caso eu tenha te agastado com tantos devaneios e questões, mas não fora por causa outra, senão a curiosidade obstinada daqueles que amam. Para render-te homenagem, vale sim a mistura de estilos, de vozes, de pessoas, e em intento de compensar-te a cortesia da tua nobilitante atenção, tributo-te este soneto chamado Iracema, do gênio de Tomás de Aquino Correia, meu trisavô, laureando em tua prosopopeia alencarina a tua própria riqueza. Da canela gentil roubaste a bela cor, para teu colo gracil, ó minha linda flor. Teus lábios de coral, de volúpia e amor, formam um puro ideal, verdadeiro primor. Que beleza, pois, Deus, nos meigos risos teus, nos olhos tão gentis, na boca de carmim, um beijo, ai de mim, far-me-ia ser feliz. Selvagem linda, gênio ideal, tem graças infinda, celestial. Lábios ardentes na boca breve, cercando dentes, flocos de neve. Que graça imensa, que chama intensa no puro olhar, quanta doçura, que grã ventura em te adorar. Minhas senhoras e meus senhores, dirijo-vos o meu muito obrigado.